Eu estava falando com os irmãos es un tiempo en donde el amor de Dios é um tempo onde o amor de Deus es expresado é expressado en todo su esplendor. em todo o seu esplendor. Porque, miren, en la primera venida Porque, fue una expresión vejam, de amor. a primeira vinda foi uma expressão de amor. Porque Jesús, Porque Jesus, quando veio, o propósito divino, ele veio para cumprir um propósito divino, o qual era, com a sua morte, trazer a muitos filhos e filhas de Deus à vida eterna. Ou seja, reconciliar consigo mesmo. Ou seja, com a sua morte, reconciliar todos os crentes nele. Mas não qualquer um, aos seus atributos. E assim com a sua morte, fazer efetivo os sacrifícios que no Antigo Testamento foram realizados, os quais olhavam para esse sacrifício perfeito. E foi uma obra de amor. E vejam que na visão da carpa, o anjo lhe dizia que aí é que seria realizado uma obra de amor. Vejam, em São João capítulo 5, Jesus falando aí da videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo galho em mim que não dá fruto será cortado, e todo aquele que produz fruto o limpará para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o galho não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os galhos. O que me permanece e eu nele, produz muitos frutos, porque separado de mim, nada podeis fazer. O que não permanece em mim, como o galho, será lançado fora, e como o galho se secará. O que lemos ontem. Dessa parte donde ponem sua mirada em uma idade passada. Essa parte aí que lemos ontem, que colocam seu olhar em eras passadas e se secam, morrem. Porque Deus não está aí. Deus não é um Deus do passado, Deus é um Deus do presente, sempre um presente eterno. Um eterno presente. E os recolhe e lança no fogo. Os recolhe e lança no fogo e queima. Se permaneceres em mim e minha palavra em vós, pedis tudo o que quiser e vos será feito. Nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou a mim, assim também eu vos tenho amado. Porque o Pai ama o Filho, assim como o Pai me amou. Como quando Daniel escuta essas palavras tão formosas do arcanjo Gabriel, quando disse: tu és muito amado no céu. Por isso, toda vez que ouvimos irmãos dizer: eu te amo com todo o meu coração, vê, porque saímos deste grande atributo que é amor. E o que um atributo expressa é amor. E escutar os ministros dizer: Benji, eu te amo, e eu também dizer: eu também te amo. Ou um irmão, uma irmã: Benji, eu te amo. E eu digo: eu também te amo. Vê?
e expressamos tanto com palavras como em oração também. Senhor, eu amo meu irmão, guarda-o e cuida-o. Assim também expressamos o amor, dizendo ao nosso Pai Celestial. Porém, também, tendo a oportunidade, dizemos. E vejam, assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecereis no meu amor. Se guardardes o meu mandamento, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Como o tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Tudo depende da palavra. Ou seja, dos seus mandamentos. Essas coisas vos tenho falado para que o meu gozo esteja convosco e o vosso gozo seja completo. Esse é o meu mandamento, que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor que este, que alguém dê sua vida pelos seus amigos. E aí já está falando uma revelação muito grande. E talvez os discípulos não entendiam. Muitos diziam, tal coisa não te aconteça. O próprio Pedro. E em uma ocasião ele diz, aparta de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, e sim a dos homens. E falando dessas coisas, ele estava sendo utilizado por um espírito do maligno para que Deus não cumprisse as Escrituras. E podiam dizer, esse Jesus fica o tempo todo falando que vai morrer. Mas isso era um testemunho do que ia acontecer. Assim como ele falou, tinha que ser, e tinha que dar testemunho do que ia acontecer com a sua morte. E então cumprir São João 12, que dizia que se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica sozinho. Porém, se cair em terra, se morre, muitos frutos produz. E disto era que Pedro estava contra, sem perceber. Sem perceber, estava invalidando as Escrituras. E não é que ele era do maligno, mas se deixou usar por um espírito do diabo. Por isso é que sempre temos que ter cuidado em nossas ações e no que falamos, porque podemos pensar que estamos fazendo serviço a Deus na perfeita vontade de Deus, e é como a mensagem que ele pregou, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Sempre temos que olhar as coisas pela Escritura, ver e nos observar e ver, esse pensamento não é certo, não é meu, vamos ficar quietinho porque isso não é escriturístico. E Senhor, eu quero ver se isso é Tu que está me mostrando para eu falar e dizer o certo. Porque então, se não for correto, então pode entrar em uma blasfêmia. E nisto temos que ter muito cuidado nesse tempo. O tempo mais delicado de todos os tempos é esse. E pode tomar de uma forma leviana, mas eu já vim dizendo a vocês, tomem muito cuidado com o que fala, porque por tuas palavras será julgado e por suas palavras será condenado. Não, comigo não vai acontecer nada, porque eu creio na mensagem e eu estou bem posicionado. Mas recorda que os que estão agarrados à palavra sempre olharão a palavra, aonde quer que vá. E isso são muitos significados que isso tem. Porque vejam, quando lemos ontem, quando João Batista foi à sexta dimensão, como a mensagem e o mensageiro é o mesmo, o que ele estaria fazendo lá? O que fez aqui? Precursar. Ali ia a mensagem, como aconteceu com os mensageiros, assim aconteceu com o irmão Braha, aconteceu com o irmão William, que ele dizia, se eu vou para lá, lá vai estar a mensagem, porque o mensageiro e a mensagem são o mesmo. E também temos que recordar que a obra continua na terra e essa espada é passada a outro. Assim que tem vários ângulos e não pode focar somente em um e dizer,
Nós cremos nos profetas, nós temos a Moisés, como falavam lá no tempo de Jesus. Porque Moisés, o mensageiro, a mensagem é o mesmo, então a mensagem está lá onde ele está. Mas Deus tinha um Josué ali, que sem ele não poderiam entrar na terra prometida, para o qual foram tirados por Moisés. Não, vamos esperar Moisés para que ele venha e nos introduza. Vamos esperar que ele venha de lá. Olha, o povo, de toda forma, entrou na terra prometida, exceto aqueles que ficaram esperando a Moisés. Nem tiveram a Josué e nem a Moisés. E o que aconteceu com muitos deles? A terra se abriu e os engoliu, os tragou vivos. E assim, representa aqueles que entrarão vivos à quinta dimensão, a grande tribulação, que é a quinta dimensão. E o povo entrou de toda forma. E poderão dizer, como é possível, se Deus disse a Moisés que ele era o que nos introduziria à terra prometida? Mas sempre tem que ver que o que está trabalhando e faz os milagres não é o homem, é Deus no homem, é a coluna de fogo que faz a obra o tempo todo. Porém, usa um instrumento. E quando esse instrumento se vai, então levanta outro, e Deus trabalha da mesma forma. Aí ele diz, Deus tem o seu homem em algum lugar, ou prepara, lhe dá o seu dom, seu estilo, sua forma de expressar. Cada um tem a sua forma. Isso é uma cita que ele fala do livro de citas. Ele faz com que o homem da hora tome o povo, a gente da hora, ou seja, do momento que esse homem está, Deus em carne trabalhando através deste homem. Mas, ao mesmo tempo, é tão simples que as pessoas passam por alto a simplicidade de Deus. As pessoas passam despercebidas da simplicidade de Deus. Mombrahma diz, de 9 de 10 coisas passam por alto, despercebido. E a 10ª passam também despercebido. Assim é o 7º selo. Se não vigiarmos, Mombrahma diz, se não vigiar, passarão despercebido, porque exatamente como a pessoa está pensando que é, assim não é. Porque o 7º selo é algo que estava completamente selado. Mombrahma diz que era um segredo por completo. Tem um extrato que eu creio que vamos ler hoje. Ou seja, é um segredo que ninguém conhecia. Por isso eu lhes dizia e tenho dito que alguém poderá dizer, é que isso não pode ser assim. Bom, então você é o mensageiro? Pois se você é o mensageiro, então, por que você não traz os trovões e a fé do rapto? Ninguém nesse planeta Terra sabia, nem mesmo o instrumento, até que Deus lhe revelou. Era um segredo completamente. E nessa terra ninguém sabia como ia acontecer. Por isso, qualquer pessoa que diga, é porque eu não creio isso não pode ser assim. Pois você está tirando a palavra, portanto seu nome será tirado do livro da vida. E se acrescentar, pois então as pragas lhe serão acrescentadas. Então, esse é um tempo porém que muito delicado. Mas bem devemos ser sábios e entendidos, prudentes, e guardar silêncio e orar, e esperar o que não entenda agora, e entenderá mais adiante, porque Deus olha o coração. E como Deus olha o coração, o que tem semente, aí ele diz, bom, aqui eu vou abrindo o entendimento deste. Eu acabei de ler, e eu vou ler novamente, que ele disse que tudo que pedires ao Pai, eu lhe darei. Agora, se não pede, se fecha o coração, torna seus corações como diamante, ou seja, que diamante é duro. Então, não deixe que Deus opere e trabalhe em seu coração. Fecha o coração. Não, eu fico com o que Deus já enviou e daqui eu não me movo. Então, não vai se mover. Deus não vai te ajudar a subir esse degrau.
E que classe de degrau era que teríamos que subir? É nada mais, nada menos. Olha, hoje é tão simples, é tão simples. O que falamos ontem? A mim me impactou essa parte onde o irmão Brás disse ali que é aí onde as nossas teofanias virão. Não é na era do pescoço, nem na sétima era, é aí. Poderão aí sentado esperando suas teofanias e nunca chegará, porque nunca teve. Porque o que não está, isso tem que falar. Isso tem que falar da forma que é, ainda que doa, como eu dizia ontem. Goste ou não goste, gostem ou não gostem, é assim. O que não subir à pedra angular, e poderão dizer, estamos aqui. Bom, e aonde você está, que não está escutando os trovões? E os trovões o que produz é a fé do rapto. É porque você não subiu aí em cima. Hoje, nesse último dia, aí está a nova dispensação. Então, não irá no rápido. E é bom que escutem, para que essa pessoa se prepare, ou essas pessoas se preparem para passar a grande tribulação e darem suas vidas. Vejam, a purificação das fatas e os 144 mil terão que passar pela grande tribulação. Mas recordem que no lugar santíssimo todos foram aspergidos com o sangue. Ou seja, que todos que estão aí têm esse pacto em suas vidas, em seus corações. O irmão Brás não disse que o sangue está na noiva? Viram? Se o sangue está na noiva, pois então é porque a noiva está no lugar santíssimo. Disto se pode falar mais, ampliar mais sobre o que é a misericórdia, o trono de misericórdia. Esse propiciatório envolve tanto e é tão grande a bênção que nos correspondeu, que eu não sei se foi a Sarinha que eu disse, olha, se a pessoa chega a compreender, é que Deus nos mostre tudo, o que tem aí. Eu não sei se te disse. Nos tornaríamos, não louco, mas é algo que é tão grande que humanamente não podemos discernir. Por isso Deus vai pouco a pouco nos dando esse conhecimento e vai nos mostrando o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, você saber, olha, somente saber que saímos desta grande teofania, daí para baixo, tudo operará para o bem para os escolhidos, contribuirá para o bem para os escolhidos, porque esta grande teofania é a que vai nos ajudando. Agora, continua aqui onde paramos. Versículo 12. Que um dê sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vos chamei de amigo, amigos, porque todas as coisas que ouvi do meu Pai vos revelei. Vós não elegeste a mim, senão que eu vos elegi a vós, e vos tenho posto para que vade e dei fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo que pediste ao Pai, tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos lo dê. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que a mim me aborreceu antes de vós. Se foreis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porquanto não sois do mundo, antes eu os elegi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Recordai-vos da palavra que eu vos disse,
O servo não é maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós vos perseguirão. E recordem que virá um aperto para a igreja. Se guardaram minhas palavras, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem o que me enviou. Se eu não tivesse vindo e nem lhes houvesse falado, não teriam pecado. Porém, agora não tem desculpa do seu pecado. E essas são palavras muito profundas. O que me aborrece, e recordem que a terceira etapa de Jesus, vejam, chegou uma parte que ele esteve falando ali aos perdidos, no tempo de Noé, quando desceu à quinta dimensão. E na terceira etapa, onde na página 369, onde ali ele disse, lhes havia pregado, lhes havia falado, tinham estado em culto como esse, tinham escutado todas essas coisas que esses profetas tinham predito. Eles sabiam as coisas que estavam encarando. Esse parágrafo, eu creio que já foi lido bastante vezes e vejo que ainda falta. Porque isso é o que tem estado falando. E depois não poderão dizer, a mim não me falaram nada, eu não escutei nada. E escutam, porque a gente sabe que escuta. Sim, estão escutando. Sim, escutam. Porém, desprezam a misericórdia de Deus pela última vez. É de uma forma tão normal. Mas tem um povo que tem agarrado a misericórdia de Deus, porque estão onde está a misericórdia, no lugar santíssimo. Já não nas eras. O que tem ali é morte. E na brecha também não. Na brecha também não tem vida. E a foto desse desenho que ele colocou ali, que depois verão no estudo, que ele desenha as eras e em cima ele planta aí uma estrela de Davi, sozinha. Diz que a pedra que os construtores rejeitaram, para que assente a estrela de Davi. Isso é algo tremendo, porque ele vem com seus anjos. E aí estão os ministérios de Moisés e Elias. Essas duas pirâmides representam bastante no programa divino. Por isso vocês veem que nos escritos ele desenha uma estrela de Davi, e uma estrela de Davi, e uma estrela de Davi. Mas é porque ele vem como filho de Davi. E em todas as mensagens você vê irmão William desenhando uma estrela de Davi. E ele já estava mostrando como é que esse título de filho de Davi estaria sendo manifestado. E vejam, se eu não tivesse feito entre eles obras que nenhum outro ha feito, não teriam pecado. Porém agora viram e aborreceram a mim e a meu Pai. Porém isto é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei. Sem desculpa, me aborreceram sem causa. Ele veio cumprir o que foi falado dele. Jesus se posicionou onde foi falado pelos profetas do Antigo Testamento, que viria desde João Batista, que preparou, e por todos os profetas que falaram desse que viria. E Jesus então se parou nas Escrituras, e com a sua presença, ele cumpre todas as Escrituras, com a sua presença. Jesus era o cumprimento das Escrituras. Ele não tinha que estar dizendo e falando uma mensagem.
O que ele tinha que fazer ele ia às Escrituras. Quando o anjo mostrou ao irmão Branham, o que foi que ele disse? Não está escrito? Vê? Porque é escriturístico, tudo é escriturístico. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, a quem eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho a respeito de mim, e vós também testificareis, porque haveis estado comigo desde o princípio. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Temos estado com ele desde antes da fundação do mundo, desde o princípio. E agora já estamos no final. Bom, e é melhor o final dos negócios do que o princípio. Alguns gostariam de estar no tempo de Adão, Sete ou Noé. Porém, o tempo maior e mais glorioso é esse. É o tempo em que experimentaremos, diz que em um abrir e fechar de olhos seremos mudados. Tem uma parte que ele fala que o cabelo branco desaparecerá. As rugas terminarão, mudados em um momento. E encontraremos os nossos seres amados. Ou seja, tudo isso estaremos experimentando. Promessa que os profetas e justos do Antigo Testamento e Novo Testamento desejaram. E até o último mensageiro que esteve aí precursando no tempo de Jesus foi João e Gabriel. Ou seja, teve um mensageiro aí no meio. E aqui, vejam, o irmão Branham também tratou, ele falou, eu quase me estendo e agarro. Ou seja, tinha uma pessoa, até uma pessoa que ia dar o dinheiro a ele para fazer a carpa. Ele já tinha um lugar para prepará-la, porém, de alguma forma, nunca concretizou. Bom, ele não quis ir até Israel, e aí o anjo disse a ele, não. Veja o que lemos ontem. Ele tratou de pegar algo de uma era e passar para a era onde ele estava. Trazer para a era onde ele estava. Veja, se isso não se pode fazer, menos ainda trazer algo de uma era passada para outra. Ou seja, que o irmão Branham também, ele tratou de fazer e não lhe foi concedido. Ele queria para o seu grupo. E imagina ter a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, o que ele mesmo tinha vivido em carne, com a ressurreição do peixinho, com a tempestade que ele parou, com o tumor da esposa dele, que pela palavra falada foi tirado, com a criação de esquilos, e com qual mais? Os filhos da irmã Ratchenrai. E até mesmo o anjo lhe disse, isso é em parte. Isso é parte do que virá mais adiante. E ele disse, garoto, se isso é só uma parte, como será a plenitude? O irmão William passou por toda essa trajetória, a qual todos conhecemos. E ele também desejava cumpri-la. E quando constrói a carpa, muitas das ocasiões, quando nós andávamos na carpa, depois é que eu consegui entender muitas coisas. Ele sempre dizia, da forma que você veja mais conveniente. Olha tal coisa aqui, faça como você veja. Porque a carpa não era dele. Ele estava dizendo àquele ao qual a carpa ia pertencer, de como ele devia fazer. E ele me dizia, Deus vai te dirigir em tudo. Ele disse, mas eu tenho a ti para que me ajude. Não. E eu não estou dizendo isso, que a carpa é minha. A carpa é de toda a América Latina. É de todos os irmãos que de coração têm estado contribuindo e continuam contribuindo para que se torne uma realidade, para que a carpa se torne uma realidade.
Porém, em todo lugar você vai a um lugar e tem uma atividade? Ou um concerto. Quem é que está? Ah, fulano. Então já identificam esse lugar com fulano. Porém, vejam, até no dia que eu pensei que ele ia trazer a primeira palavra de bênção aqui nesse lugar, veja como ele é um homem respeituoso, tão respeituoso, que pregou de costa para os trabalhadores que estávamos lá. E eu queria que ele ficasse aqui na porta, porque era mais seguro para ele. Não sei se tinha uma varanda aí. E eu tentando segurar ele para que as pessoas fossem. E ele saiu rapidinho, se foi e parou do lado de lá. Porque ele sabia que não era ele. Nesse corpo, que Deus não usaria esse corpo dele para essa manifestação. Mas ele poderia falar abertamente essa nova dispensação já aberta completamente, que será já quando tudo que seria aberto nessa dispensação abertamente, que é quando os mortos ressuscitem e seremos transformados. Mas antes disto, esse tempo aí onde os trovões estariam sendo revelados e dando a fé do rapto, que é o mistério do sétimo selo, ele não podia revelar, porque se ele desse a conhecer, então estaria colocando os sapatos daquele que ia trazer isso. Ele deixou um bom fundamento, deixou a espada. Ou seja, deixou com aquele que ia abrir esse caminho. Tem uma parte que nós lemos, que abrir caminho com a espada. Qual caminho vai se abrir? O caminho para o lugar santíssimo, para a pedra angular, para cima. Esse caminho ninguém tinha percorrido. Era um caminho novo. Você vê, nas eras vinham caminhando, e de momento chega a um espaço de brecha, onde até o pescoço faz assim e não se sabe para onde vai. E depois daí, alguém tinha que abrir essa porta. Eu sou a porta, diz o Apocalipse 4. Vê, aonde se cumpre essa escritura se cumpre agora plenamente. Veja, o sobe aqui. E quando já fala isso, sobe aqui, o que tem espada, ele diz: Deus, eu rogo que eu seja honesto e possa entregar essa espada a outro que leve a verdade. Então veja, que aí ele já está passando o cetro a outro. Quando puder, já seja nesse corpo ou no novo corpo, e que Deus permita que seja falado o que aconteceu ali naquela noite. Podemos dizer como Miguel dizia, irmão Miguel dizia: olha, se tivesse colocado aí Gabriel, não teria sido tão difícil para nós. Ah, sim, para qualquer um, porque tudo é por revelação. Não podemos, e o povo não pode ser guiado nem por coisa física que se vê, mesmo que temos visto muitos milagres que têm estado acontecendo. Porém, melhor, é um povo crente, um povo que Deus lhe tem estado abrindo o entendimento, as Escrituras, pela revelação. Não porque alguém... não é que ninguém lhe dê uma colazinha para entender. Não, isso não é questão de colar no exame. Isso é com Deus. Não, porque meu pastor disse tal coisa que isso não é assim. Bom, quem vai dar conta de você? Porque o pastor vai dar conta por seu grupo, prestar conta pelo seu grupo. Porém, você, como indivíduo, vai prestar contas a Deus. E veja, se Deus permitir que seja falado tudo o que aconteceu ali, você vai dizer, com razão. Porque depois,
Passou 2020, 2021, por ahí a mediados, e aí, finales del pelo 2021, meio, final de 2021, y ya por ahí fue e abierto. por aí foi aberto Ya todo eso que pasó tudo isso que aconteceu en ese momento, neste momento, y comencé a entender, e comecei a entender, hasta que Dios no le ponga vê, en conciencia, até que Deus coloca no consciente, porque aunque el subconsciente y el consciente mesmo que o están subconsciente e o consciente aún estão assim, juntos, coisas mesmo assim tem que coisas estão que estão y cuando van pasando, fechadas, es como un, e quando vão passando, vamos a decir para que entiendan, vamos dizer para que sea así, compreenda, não é assim, mas para que entendam, es como un ardorcito y un frito. é como um ardorzinho e um friozinho. Vayan a decir ahora, Não estamos falando, agora vamos sair dizendo que está sentindo sensações. É algo más bien en lo espiritual. melhor, é algo no Es donde se espiritual, abre ese cuadro, onde esse quadro se y abre. yo creo que yo en una mensaje E eu creio que em uma llegaba mensagem eu cheguei a falar de que cuando Dios mostró de que quando Deus mostrou, todo, creo que fue ayer, quando Deus mostrou tudo, eu creio que foi ontem. después me pasaron el video, Depois me passaram o vídeo e eu disse, olha, eu não tinha percebido como él me mostró todo, como ele me mostrou tudo. Vem por aqui, por aqui, por aqui. y cuando yo mismo E eu mesmo, le digo, pero Señor, eu disse, mas Senhor, tú estás hablando de mí, Tu está falando de mim? pero y ahí me vino al pensamiento Aí me veio ao las pensamento palabras de él esa noche, as palavras dele nesta noite. con razón, E eu disse, com razão. pero todo eso no será hablado Mas antes de tudo tiempo, isso não será falado antes do tempo. porque entonces estaría manufacturando, Porque então estaria manufaturando o crente. vamos dejando que la Vamos palabra deixando vaya que a palavra vaya vá viviendo trabalhando, operando, por revelación, e vão vendo por revelação tudo que Deus está es fazendo. algo tan sencillo, Que é algo tão simples, pero tan grande porém tão grande, que ustedes podrán decir, pero que ¿por qué vocês esa poderão ocasión que dizer, estuvimos allí? e por que nessa ocasião que estivemos aí, nessa esquininha falando, por que não nos sacudiu? Eu estou sacudindo vocês. Ya les estoy diciendo Já estou dizendo a que es vocês algo más grande de lo que ustedes imaginan. que é algo maior do que vocês imaginam. Un orden E tudo tem uma ordem. para comenzar a ver Para eso que começar, el hermano Branham vio allí. ver isso que o irmão Branham viu ali, Todo eso tudo isso tiene un orden. tem uma ordem. Por eso es que tratarán de imitar Por isso que y tratarán tentarão de hacer imitar, y tentarão personificar fazer e personificar. algo. Mas não terão algo. Primeiro, não terão a coluna de fogo. E com isso, Se elimina todas las já elimina todas as demais. Porém, com essa, poniéndolo así un poquito más colocando assim accesible. um pouquinho mais acessível, No tienen eso não tem isso. y al no tenerlo, E ao não el tê-lo, conocimiento de algo, e o conhecimento de algo, llevar a cabo não una poderão imitación perfecta. fazer uma imitação Y perfeita. como el séptimo sello E como o sétimo fue algo selo que no estaba escrito, foi algo que não estava escrito, pues estarán tanteando pois estarão aquel que apalpando la pegue en algo. aquele que tocar em algo. Bom, é um adivinho, e tudo isso, adivinhação é do diabo. Así que es un tiempo muy glorioso. É um tempo muito glorioso, é um tempo onde vamos obter a grande vitória no amor divino, donde aparecía la derrota más grande onde parecia ser a maior derrota de Jesus, allí en la cruz. ali na cruz. Imagínese ver un hombre Imagina desnudo en la ver cruz, um homem nu na cruz, crucificado, sangrando, botando sangre botando sangue e las tudo, heridas e as feridas, los cantos de cuero e os guindando, pedaços de porque couro le arrancaron pendurado, la barba. porque diz que arrancaram a barba dele, e você vê esse cenário ali, Y que alguien le diga, e alguém diga a você, olha, essa é a maior vitória. Olha, mas como? Como é possível? pues así fue. Pois foi Fue la assim, victoria más grande foi a maior vitória que fue llevada a cabo que foi realizada por Dios allí en por la Deus ali na en cruz, la persona de Jesús, na pessoa de Jesus. E a maior vitória que será llevada a cabo, que será realizada, que que impactará no solamente los cielos y la tierra, não somente os céus e a terra, será este tiempo final en la materialización, será nesse tempo final a materialização e o cumprimento por completo da visão da capa, dice cuartito, onde diz quartinho, victoria del amor divino, vitória
no amor divino. Ou vitória no amor divino é igual quartinho. E tem literalmente um quartinho. Mas recordem que isso também representa a alma. A alma, aonde essa vitória, de onde sairá? Do lugar santíssimo, da alma da igreja. Desta parte bem importante do corpo místico de crente, o qual é você e eu. Ou seja, em breve seremos essa vitória do amor divino, não somente do instrumento, mas vocês, porque vocês também serão adotados. E quando diz a vitória no amor divino, vejam, será um tempo de aperto. E em um tempo de aperto e de situações, dizer a mesma coisa. Porque assim Deus se agradou. Porque será um tempo de perseguição. Aperto porque fala aperto e perseguição, que depois se converte numa perseguição para as fatos do povo hebreu. Falamos apertura, perseguição. Onde os canhões, vamos dizer, já estarão contra a obra de Deus. Por isso ele dizia, quando vocês vejam o ataque dirigido contra a capa e ao ministério, vigiem. E se ele falou, é porque por aí virá. E como está sendo falado coisas, as quais, ainda que tenha sido falado antes, foram falado coisas, serão falado coisas no momento indicado e no lugar indicado e com a pessoa indicada, aí é que fará efeito, que terá o efeito. Porque tudo tem que ser falado para que se cumpra, porque estamos no tempo que tudo depende da palavra. O tema que vamos escutar hoje. Tudo depende da palavra. Sigam adiante, agarrados à palavra, à mensagem. E o que não entenda agora, não se preocupe. Isso não é problema. Sigam adiante, sigam reunindo-se nos diferentes lugares onde Deus lhes colocou. Continuem louvando a Deus, glorificando a Deus. Continuem vivendo uma vida com temor, com temblor, porque estamos na parte mais importante do programa divino, no lugar santíssimo. E aí requer andar de certa forma, em todos os sentidos. Teremos lutas, teremos provas, ainda estamos nesses corpos, mas recordem que estamos no lugar aonde está aplicado esse sangue. E tudo estará bem. Isso não dá direito a você também, como Paulo disse, que porquanto a graça abundou, está por aí, que não vamos tomar o sangue do pacto em vão, depois encontram. Ou seja que, conscientes destas verdades bíblicas, então, dia a dia, vamos dia a dia caminhando e Deus vai nos ajudando. Diz que a santificação mata o desejo de pecar. Vê? Mas aonde isso acontece? No lugar santíssimo. Aonde isso ocorre? No lugar santíssimo. Se não está no lugar santíssimo, então vai continuar desejando as coisas do mundo e tendo os desejos do mundo. Estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Porém, agora estamos cada vez mais chegando a essa realidade. Quando recebemos o Senhor na sua primeira vinda, recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão. E Ele disse, vou preparar lugar para vós, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Vê? Já estamos sentados em lugares celestiais. Mas agora estamos sentados no lugar santíssimo do templo espiritual, no qual vamos caminhando para já estar nesse corpo eterno e glorificado já fisicamente. Ou seja que o que é espiritualmente agora se torna físico. O que é espiritualmente agora se torna físico muito em breve.
Porque tudo que se vê é feito do que não se via. Porém, veja que o que não se vê, por exemplo, a teofania, ainda que alguém possa ver sua teofania em algum momento, se Deus permitir, porém, logo veremos cara a cara. Veja, você olha no espelho, quando você estiver transformado, e poderá dizer: eu já vejo a minha teofania em mim. Eu vejo esse corpo glorificado em mim. Ou seja, porque eu sou alma. É porque é algo tão tremendo que a gente explicar assim, não tem palavras no alfabeto para a gente explicar o grande e glorioso e as promessas tão grandes que Deus tem para vocês e para mim. Assim que sigamos agarrados à palavra, porque tudo depende da palavra. Já são as 8h30, vamos ir já nos preparando e orando ao Senhor, que Deus continua nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e continua encarnando toda essa palavra. E sigamos vendo esta manifestação de Deus em simplicidade no meio da igreja. E recordar que aquilo que o reverendo William Branham viu, e que ele disse que viu a coluna de fogo voar para ali, porque ele disse, estava dentro, porém chegou um momento que desceu ao quartinho. Aí está nos dizendo, só com ele dizer, somente com ele dizer que a coluna de fogo estava ali, então para nós já nos basta para crer que a coluna de fogo está aí. Não temos que vê-la. E se Deus quiser mostrar, pois, amém também. Mas não somos seguidores e buscadores de sinais. Com o que ele já tem falado, já o cremos. Portanto, a coluna de fogo é a que está conosco e sempre estará conosco. E é a que está nos guiando. Queriam ver a coluna de fogo em Moisés? E o tinha ali. Queriam ver a coluna de fogo em Josué? E o tinha ali. A coluna de fogo nos mensageiros, no irmão Branham, e estava ali. Porém, essa coluna de fogo, o irmão Branham disse, na página 134 do livro Os Selos, quando esse Espírito Santo que temos, vê? O tem tido por todo o tempo, trabalhando, porque ele disse que enviará o Consolador, pois vem aos selos, ele diz, esse Consolador se encarnará. Então veja, não aconteceu na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, nenhum foi coroado, porque não tinha vindo como filho de Davi. Disse, quando esse Espírito Santo se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, aí está a segunda vinda. Então, lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele vem fazer essa obra de reclamação. E então tem que ser da mesma forma que ele tem vindo trabalhando o tempo todo e na trajetória da raça humana. Não é algo místico, não é algo diferente de como ele veio fazendo. Se fizer diferente, então ele rompe o programa e rompe a ordem. Então não é um Deus de ordem. Já não seria o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, então tem que trabalhar igual, como trabalhou nos tempos passados. Tão simples como isso. Não pode trabalhar de outra forma. Portanto, o que temos que fazer, a pessoa que tem que fazer é bom. O mensageiro se foi. Automaticamente, o primeiro que um crente em Cristo tem que fazer, e no Senhor e em seu programa, aonde está o outro? Aonde está o outro? E com isso, e não dizer, isso aí se levantou e está dizendo isso e isso. Melhor, vamos analisá-lo pelas Escrituras. E em seguida essa palavra vai operando aí, vai queimando por dentro. E nesse tempo está queimando mais. Porque onde o trigo amadurece? Onde o sol está? Onde sobe em cima. Para que fique aí triguinho, ou seja, moreninho.
e assim possa chegar à sua madurez total. Aí é onde o trigo amadurece totalmente. E aí quando vê, diz, bom, esse é ele. Isso és tu, Senhor, trabalhando. Por que não pode ser de outra forma isso que está acontecendo? Não pode ser de outra forma. E então, se põe a escutar e ouvir, e é a palavra que vai fazendo a obra em você. Assim que adiante, servindo o Senhor todos os dias de vossas vidas, de vossa vida, que nesse tempo final é para a adoção, para a transformação. Então sigamos, vamos seguir nessa trajetória, olhando tudo que tem aí, no lugar santíssimo. Quando você entra em um museu, você percebe que tem muitos letreiros. Alguém que já foi ao museu, as professoras foram com as crianças. E o que é o primeiro que você lê aí? Tem uma letrinha que diz, silêncio. Silêncio. E você vai entrando. Assim é o lugar santíssimo. E quando entra aí, o que aconteceu no Apocalipse 8? Silêncio, pelo tempo de meia hora. Aí tinha que estar em silêncio, ouvindo esse que está falando e ensinando, mostrando tudo que tem aí dentro. E você poderia gritar de alegria ao ver tudo que está aí. E aí fecha a boca porque não pode falar. Mas o gozo, o avivamento está aqui. E aqui está o avivamento. Vê? Quem é que traz o avivamento? Os trovões. E é um avivamento, um gozo. Enquanto o mundo está aí fazendo barulho, aqui tem um silêncio. Os escolhidos de Deus, não acontece com vocês, às vezes que vocês vão a um lugar e estão fazendo fila, e de momento vem na sua mente, você está numa fila e na sua mente vem uma escritura ou alguma conversa ou algo e você ri, e as pessoas olham, qualquer um pode pensar, isso aí está meio raro, mas é porque o mundo não sabe, o mundo não sabe porque isso não é para o mundo, isso é para a noiva, porque ele vem pela sua noiva, que está pronta para ser raptada. Ele vem por ela. E esse gozo, esse avivamento, é o que produz a fé do rápido. Que Deus nos mantenha, todos nós, avivados, com esse fogo do Espírito Santo, em suas almas, em seus corações, para que continuem se preparando para a sua transformação e que chegue a uma madurez total, muito em breve, para que sejam assim instrumentos de Deus neste tempo final, nesta obra tão grande que está e estará sendo realizada a favor não só dos escolhidos, mas também das virgens fátuas e do povo hebreu também. Que Deus abençoe a todos aqui em Porto Rico e em todos os lugares. E aqui em Porto Rico, que os mantenha unidos e que os mantenha sempre vendo o pilar de fogo, a coluna de fogo, e se preparando para as próximas etapas que virão. Que Deus lhes dê muita sabedoria, entendimento, amadurez, prudência, em tudo que estará realizando neste lugar, a favor do mundo inteiro. Que todos os irmãos em Porto Rico sejam instrumentos de Deus neste tempo final, para a bênção de toda a humanidade. E os ajude, os mantenha saudáveis, fortes, até a transformação. E também todos os dos demais países. Porém, aqui em Porto Rico, tem uma bênção porém que bem grande. Assim que não diminuímos a ninguém, porque todos somos iguais. Porém, Deus escolheu esse punhadinho de irmãos que começou desde este ministério que começou por lá, por 63, e depois em 74 abriu mais ampliamente. E esse grupo foi crescendo, e aqui estamos.
E chegamos até esse momento não para olhar para trás, senão que para dar esse passo que ele falou e disse em 77. Essa era que vem, e ele falou, e agora viver na própria carne. Por isso esse povo é um povo mais que privilegiado, porque ele falou deste povo, e por isso você e eu estamos aqui, porque já foi uma palavra falada e agora estão vendo cumprida, materializada. Não temos defraudado, decepcionado ao nosso arcanjo Gabriel. Ele disse a Maria o que ia acontecer, e ela creu. E ele nos disse o que ia acontecer, e nós temos crido, e aqui estamos. Por isso, bem-aventurados, filhos e filhas de Deus, que seguiram e acataram o que o nosso irmão William Souto Santiago falou. Não deixamos que essa palavra caísse por terra. E tantas coisas que se pode falar da bem-aventurança que você tem. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, porque senão já teríamos que passar à frente e continuar falando, porque a linha está muito boa para continuar por ela. Mas vejam que assim muitas vezes são faladas coisas assim entre nós, onde tem um pouco mais de liberdade, e que Deus continue permitindo. Eu estava esperando um pouquinho, porque o que eu ia dizer é que naquele dia, ele disse, não me verão mais até que digam, bendito que vem em nome do Senhor.